Então, desse aqui, tá bom? Posso ir para outra? Depois a gente vem aqui nela, ou se você quiser ficar nela, a gente já faz, você que sabe. Tá, vamos resolver ela, então, ela inteira. Porque tá cheio de conta nela. Ela começa, pega do começo dela lá. Tá. Então, ó, olhando aqui no geral, o controle financeiro mensal, ele já está mesclado, só que ele não está pegando a coluna K. Então, esteticamente, eu vou selecionar aqui, desmescla e mescla novamente. Ele acaba pegando o tamanho todo, né? O impacto de você mesclar algo maior, vamos supor que eu vou fazer mesclar tudo isso aqui, ó. Então, eu tiro e coloco de novo. Ele vai muito grande, ele some da tela, mas por quê? Porque ele tá, né, mesclando até lá e tal. Então, de repente, você visualizar, né, só o que tá na tela, vamos por aqui, ó, eu acabei aumentando. Então, esse, né? Eu ter colocado o seu... Vou salvar como, eu vou colocar modificado e vou abrir ela no original. Vou fazer uma outra função. Ó, o que eu tô fazendo? Eu peguei a sua primeira, eu tô salvando como, eu fui rápida, né? Fui salvar como, procurar a pasta que eu tô colocando. E aí eu vou mudar o nome, porque quando eu faço salvar como, aquela primeira vai ficar original. Eu vou abrir ela de novo aqui. Abrir. Pasta de trabalho Excel. Essa aqui. Como eu abri hoje, ela tá nos últimos aqui, tá vendo? Eu vou pegar ela. Aí eu não quero perder a sua original. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó. Como eu já modifiquei a primeira, né? Eu devia ter feito isso lá no começo. O que eu vou fazer? Mover ou copiar. E hoje você vai ver a gente copiar para uma outra planilha, porque o que a gente fez até o momento era copiar dentro da mesma, né? Então, o que eu vou fazer? Mover ou copiar tanto faz. Eu vou só copiar, porque eu vou deixar essa original aqui. Então, ó, qual que é a pasta? Eu vou colocar ela dentro do modificado. E vou colocar ela no começo, tudo bem, né? E eu vou criar uma cópia. Se eu deixasse mover, essa daqui ia ficar vazia, sem problema. Depois eu fecho ela, por exemplo, sem salvar, ela vai ficar com os mesmos dados. São alguns detalhes, né, que vão somando. Então, para mim, tanto faz eu criar uma cópia e mover, e o que eu vou fazer com a original é outra coisa. Se eu colocar, por exemplo, mover, vou mover para você ver. Então, eu estou movendo a planilha da sua original para essa aqui que eu criei como modificada em aula. Vou colocar ela, não vou clicar aqui no criar uma cópia, então ele vai mover. Eu vou dar OK. Aqui eu fiz modificada em aula, essa planilha original veio para cá. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Original, para eu saber que é original, e aí eu vou, né, eu dupliquei para cá e vou fazer as diferenças. Dessa que era sua para essa aqui, eu já comecei a mexer, tá vendo? Então, eu quero ter sempre ela aqui para você saber, né, o que a gente fez. Nisso, eu vou salvar a minha modificada em aula, porque eu já tenho agora a planilha sua original e as duas que eu abri. No arquivo que você tinha feito, Plasta 2 original, ele fechou automaticamente, ele ficou vazio, ele fechou, tá? Só que como eu não salvei, provavelmente ele está aberto aqui do jeitinho que estava quando eu abri. Pasta 2 Excel. Foi o que você mandou. Ele está aqui do jeitinho, porque eu não salvei ele vazio, tá? Se por acaso a gente tivesse outra planilha e eu tivesse movido essa para lá, esse arquivo ia ficar aberto com essa outra, e aí eu ter opção de salvar ou não salvar. Depois você volta lá no conteúdo
e tentar ver se você tem alguma dúvida sobre isso. Só aproveitei para, como fazer isso, a gente já trazer esse conceito aqui de mover. Então, voltando para ela, a original sua é essa daqui. Essa daqui eu já coloquei, né? Fiz as duas. Então, eu vou apagar isso. Porque eu quero duplicar essa e partir dessa aqui, então, para a gente mover. Então, voltando aqui, ó. Mover ou copiar. Eu vou criar uma cópia. E vou colocar a cópia lá no final. E ver a original 2 para cá, tá? Então, eu vou até colocar aqui, ó. Planilha 2, que é a mesma, né? Exercício 2, né? Seria. Então, vamos lá. Eu vou só seguir aqui, porque do jeito que você tinha colocado, né? Então, eu vou resolver isso daqui. Aqui fica como sugestão, porque você mesclar duas colunas. Então, vamos lá. Controle financeiro mensal. Ele tá até aqui, mas o ideal é que ele fique até aqui. Então, eu seleciono, desmesclo, ó. Vamos ler aqui, ó. Mesclar e centralizar. Mesclar através de células selecionadas na mesma linha, em uma única célula grande. Mesclar células ou desfazer. Quando eu clico em cima do botão, ele mesmo já meio que entende o que eu quero fazer. Porque se ele está mesclado e eu clicar em cima, é porque eu quero desmesclar. Então, eu não preciso ficar aqui escolhendo as opções. Eu posso. Agora, eu quero desfazer. Mas se eu só clicar em cima, ele já desfaz. E agora eu vou clicar de novo. Ah, e detalhe, né? Os meus dados, eles estão na célula A1. Se eu clicar aqui, fala assim, poxa, não está fazendo, não está obedecendo, tal. É só porque ele está imprimindo em cima da célula, mas não quer dizer que ele está nessa célula. Tá vendo aqui, ó? Por isso que quando a gente clica na célula, é sempre bom a gente olhar aqui em cima, porque aqui estão os dados dela. E às vezes a gente pode fazer assim, ó. Eu vou por minúsculo. Seiro. Isso. Tá vendo isso? Controle financeiro mensal. O que eu fiz? Eu escrevi aqui parte do texto, mas o texto não está nessa célula original. Se eu apagar, ele está aqui, ó. Não é porque o N-seiro está aqui, que quer dizer que ele está na B1, ele não está. Ele está avançando o sinal aqui, né? Então, é mais para você entender. Às vezes você clica aqui e quer arrastar para lá e quer pintar, né? Tipo, estou pintando aqui, estou pondo o texto em negrito. E não está ficando em negrito. Por quê? Porque você não está mexendo em célula que não tem nada. Uma observação aí. Então, eu vou pegar aqui, controle mensal, e já começo ajustando aqui. Preciso fazer isso logo no começo? Não, não precisa, tá? A estética, você é a última a se preocupar. É que eu já estou olhando aqui, vou colocar ela aqui, já boto um negrito, né? Posso até aumentar o título, normalmente o título a gente põe um pouquinho maior. Posso aumentar a altura da linha também, por exemplo. Também posso, selecionando aqui, eu tenho esses botões. O que significa esses 3 aqui? A altura do meu texto na célula. Então, por exemplo, se eu colocar esse aqui, ele vai lá para cima, o texto. Se eu pôr esse, ele vai no meio porque eu abri, né? E esse daqui, ele vai para baixo. Então, normalmente, eu ponho esse aqui, mas aí, né? Você que sabe, só para você entender o que são esses botões. E esses aqui de baixo é o para a esquerda, né? Alinhado à esquerda, centralizado ou à direita. Então, aqui a gente já deu uma explorada nessas funções aqui. Agora, vamos aqui nas planilhas, né? Quando você vai ter aqui despesa, ela tem um tamanho, e receita, ela tá com outro. Deixa eu ver a diferença. Número, então é aquela sequencial que eu coloquei, que eu gosto dele, eu uso ele. Vencimento, aqui no vencimento, ele tá com a mesma função da data. O tipo, eu tenho na despesa, mas eu te pergunto, eu não colocaria o tipo aqui na receita? Sim. Eu tenho. Na minha conciliação financeira, eu trabalho com o tipo dos dois. Então, aí fica uma sugestão. Às vezes você pode falar, não,
É só na despesa mesmo. Beleza, então a gente vai acrescentar essa coluna aqui. Aí a descrição tá certo, o valor tá pago e a receita, quer dizer, despesa que você pagou não aqui, né? Significa, se a gente deixar em par de igualdade, a gente pode colocar aqui recebido. Por quê? Às vezes você pode ter um dinheiro que você está para receber de alguém e você ainda não recebeu. Então, ele entra como provisão, né? Como que chama? Previsão orçamentária, não. Previsão, né? Depois, o recebido vai realmente efetivou, tá? Então, pode ser que essa coluna aqui, quando eu falo em despesas, ela pode ser o mesmo quando eu faço em receitas. E aí, a gente precisa colocar aqui o tipo. Então, como é que eu faço? Eu vou só colocar aqui, numa célula. Eu poderia fazer assim. Deixa eu ver se ela vai funcionar. Eu quero inserir uma coluna aqui, certo? Eu posso pegar isso e arrastar para o lado, mas eu vou fazer o mais difícil, teoricamente, que é inserir aqui. Vamos ver várias formas que eu posso inserir. Primeiro é aqui. Se eu colocar o botão na parte de cima, ele vai fazer o que ele acha melhor por enquanto. Deixa eu fazer para ver o que ele sugeria. Inseriu só uma célula, então não é o que eu quero. Então, desfiz. Se eu clicar aqui, ele vai dar outras opções do que eu quero inserir. Então, ó, inserir célula, inserir uma linha inteira, inserir uma coluna ou inserir uma planilha. Eu vou nesse aqui, inserir coluna. Beleza? Ele inseriu. Tudo bem que ele moveu o saldo para lá, porque ele inseriu ela inteira aqui. Se eu desfizer, eu também poderia fazer por aqui, ó. Seleciono aqui. Não, eu vou mexer em cima do mesmo jeito, porque como eu vou inserir uma coluna, ele vai mover ele vai colocar uma nova aqui, né? Ele chega e faz isso aqui, ó. Depois você volta o saldo para lá. Tem também, eu colocar aqui, inserir células. Vamos ver se funciona. Você viu que eu selecionei, e aí eu vou colocar inserir células. Deixa eu ver se ele vai funcionar. Quando eu quero inserir células, ele fala assim, o que eu faço com esses caras aqui? Eu desloco para a direita, eu desloco para baixo. Aquela hora ele deslocou para baixo, você viu? Sim. Eu insiro uma linha inteira, uma coluna inteira. Eu vou dizer que eu quero que desloque essas células para a direita, porque aí eu não vou mexer nesse cara aqui, ok? Deu certo. E aí eu não mexi com esse de cima. Bacana. Volta lá de novo, só para me entender. Eu selecionei aqui. Eu quero empurrar isso para cá, né? Eu poderia pegar isso daqui, por exemplo, Ctrl X, trago para cá, colo e faço o título. Título seria o tipo, né? Então, é uma forma. A fórmula que eu fiz, eu selecionei aqui, que você, ó, quero abrir um espaço aqui. Eu vim aqui no inserir, coloquei inserir coluna na planilha. Não, pus inserir célula. Porque ele vai me perguntar o que eu quero fazer com essas aqui que estão aqui. E aí eu falei, deslocar para a direita. Se eu colocasse deslocar para baixo, ele ia pegar tudo isso e ia colocar embaixo daqui de onde está a minha marcação. Então, eu vou colocar deslocar para a direita, ele deslocou. Agora, eu vou pôr aqui o título dele, que seria tipo, descrição, valor e recebido. Beleza. Agora, tá tudo meio que cada célula de um tamanho e tal, né? Depois a gente vai ter que organizar isso daqui para, por exemplo, aqui, ó. Essa coluna, ela tem uma dimensão. Aqui eu estou usando o mesmo campo. Então, o que acontece? Às vezes, para eu atender esse espaço aqui, de cima, o meu número ficou desproporcional. Então, aí eu falo assim, não tá muito legal, né? Eu não queria que fosse isso. Oi? Você reparou
E aí, no total a pagar em cima, e entre o total a pagar e até o total vencido, tem uma linha que está pegando despesas variáveis, certo? Onde você está com o cursor aí, você viu? Do teu lado direito e do teu lado esquerdo, tem uma linha pegando embaixo. Aqui você fala? Linha... Não essa. Não essa. Ah, aqui? As laterais. A linha da direita descendo e a linha... Não. A linha dentro da célula. É a linha da formatação mesmo. Ah, tá. Aqui você fala? Não. Volta. Coloca na célula. Qual? Nessas aí mesmo. Agora joga pro teu lado direito um pouquinho só. Arrasta ou clico aqui? Não clica, só arrasta. Pelo lado esquerdo seria, né? Direito, não sei, que a gente tá ao contrário. Aí, ó. Vê? Você tá aí com o cursor, não tá? Uhum. Você tá vendo que tem uma linha preta? Você tá vendo uma linha preta descendo na vertical? Lado do vencido aqui, total vencido, onde você tá com o cursor. Você tá vendo? Linha preta? Tô vendo a borda. Então, a borda, isso. Que sobe a borda. Só que não aí. É a borda que está pegando do total vencido até as despesas variáveis. Você fala essa janela aqui? Não, essa não. Essa não. Aqui, assim, tá vendo as despesas variáveis? Sim. Emendado com o total vencido? Uhum. Isso aí. Aí, volta, professor. Volta, só um pouquinho. Não. Aqui, ó. Aqui você fala. Isso, essa mesmo. Essa carinha aí. É isso mesmo, ótimo. Então, na verdade, você deve ter colocado, né? Eu vou tirar aqui o exibir, que são aquelas linhas de grade que são essas meia apagadinhas aqui. Por exemplo, ó, tá aqui. O que acontece? Essa linha que eu tô passando aqui o mouse, ela é uma parte da borda dessa, mais somado a parte dessa borda, mais somado a parte esquerda dessa borda, com a parte direita dessa borda. Sim. Aí você fala assim, mas eu não quero ela. Só que aí você tem que tirar, vamos supor, você tira aqui, ó, essa célula, você vai aqui. Mas eu não posso tirar essa. Essa célula, se eu tirar ela, eu não vou ter que... É porque isso é daqui, desse bloco. Isso é daqui desse bloco. Aqui é isso desse bloco. O que acontece? Eles estão colados. O que você pode fazer? Ou você jogar isso para cima, por exemplo, que aí você vai ter valores, enfim. Ou fala assim, não, eu quero que realmente fique essas aqui na linha de cima e essas aqui na linha de baixo. Você pode inserir uma linha aqui e aí ela separou. É isso que eu queria. Deixa assim, separado então. Isso. Como é que é? Vamos lá. Coloquei cliquei aqui, ó. Da mesma forma que eu fiz o inserir, eu tenho duas formas de inserir. Se eu colocar aqui, botão direito, inserir. Ele já está entendendo que é inserir linha, porque eu selecionei a linha inteira, tá? Certo. A mesma coisa que eu falei aquela hora aqui, ó, inserir coluna. Se eu estou selecionando uma coluna e eu com o botão direito eu clico em inserir, ó, eu posso inserir, eu posso excluir, eu posso limpar ela inteira, né? Nesse caso eu cliquei aqui e eu falo assim, eu quero inserir uma linha aqui. Então eu cliquei com o botão direito, inserir. Agora eu também posso colocar esse cara aqui. Dessa vez eu vou colocar de novo sem escolher as opções de baixo. Eu acredito que ele vai já entender que eu quero inserir uma linha como um todo e ele já vai funcionar. Certo. Obedeceu. Ctrl Z, voltei. Ah, mas eu quero escolher as opções. Então tá bom. Então você pode colocar inserir células, inserir linha na planilha.
E aí, ele vai obedecer de novo esse comando aqui, inserir a linha. Então, eu coloquei ali a linha e separei. Quando eu fiz isso, o que aconteceu? Ele criou essa célula com a borda e essa aqui com a borda. E a gente vai ter que limpar. Vou tirar essa daqui, essa daqui sai. Agora a gente vai ter que limpar. Então, vamos manter o mesmo padrão aqui. Total de receitas é o meu título. E eu não quero ele mesclado. Então, eu vou aumentar um pouco. E vou apagar isso aqui. Então, eu venho aqui, ó, selecionei o que eu quero apagar. Eu venho aqui e falo sem borda. Eu vejo se funcionou. Quando eu limpei as bordas, ele aproveitou e limpou a borda esquerda, que é a direita dessa. Então, eu vou ter que refazer aqui. Mas antes de eu refazer, eu vou apagar essa aqui, porque ela tá meio que sujando o campo de cima com o campo de baixo. Então, eu clico aqui e vem, ó, ele sempre fica gravado a última. Então, como a última eu usei sem borda, agora eu não preciso ir de novo aqui e ver a lista, né? E escolher sem borda. Ele já tá aqui, então eu vou e meio que ele automatiza, né? Então, eu tirei a borda aqui. Beleza. Só que eu preciso arrumar, porque conforme eu estou desconstruindo uns campos, ele está bagunçando outros. Então, eu vou fazer isso aqui. Agora, eu vou ter que escolher a opção, todas as bordas e o contorno. Talvez você nem quisesse o contorno, né? Mas é mais para a gente já ir fixando que já passamos. Aí, despesa cartão de crédito, que a gente vai desconstruir ele todo para construir novamente. Então, desmesclar. O que aconteceu com essa célula? Ela é muito maior do que a outra. E aí, se eu clicar 2 vezes, você lembra que ele faz meio que automaticamente, né, na inteligência dele aqui, ele vai pegar a maior célula, ou a célula que tem mais informação e vai deixar na mesma largura. Beleza. Eu vou limpar então, eu faço aqui o sem borda. E agora eu vou construir de novo essa aqui do jeito que eu quero. Então, eu faço todas as bordas, porque ele pega, né, em cima, embaixo, direita e esquerda. E fiz o em volta dele. A única diferença é que aqui eu tô com uma largura de célula, aqui outra, né? Depois a gente vê como é que a gente vai fazer, ainda baseada nessa parte aqui de baixo. E o meu saldo acabou ficando para lá, então eu vou pegar ele só em questão de pular células. Aqui eu tô pulando uma célula, né? Eu tô pulando uma só. Apesar que a D tá larga e a F tá curta, mas é uma só. Mas aqui tem 2, então eu só vou corrigir o saldo para cá. Ctrl X, que é recortar, ou aqui eu faço às vezes muito comando de teclado, né? Então eu tô nas duas, eu posso vir aqui também, ó. Recortar. Recortar, ele faz o quê? Ele pega isso, recorta e cola onde eu quiser. Então eu seleciono aqui e dou Enter. Ou eu venho colar. É o Ctrl V. Foi o que a gente fez na aula passada lá, o Ctrl V e o Enter. Eu vou dar o Enter. Ele veio. Certo? Pergunta? Beleza. Agora falta aqui. Agora falta aqui o total pago, que ele tá todo bagunçadinho aqui. Porque, ó, o total pago, ele pegou 2 células e ele fez o em volta dela. Esse em volta que eu fiz grosso, ele fez nesse total pago com a linha fina. Poderia fazer aqui. Cíntia, você percebeu que o total pago ele está em cima, ele está encostado na linha de cima? É isso aqui. Isso aqui que você falou. Ah, na verdade, ele nem está encostado, tá? Deve ser impressão sua, porque quando a gente clica aqui, ó, onde ele tá para baixo. Se ele tivesse encostado nele de cima, ele ia estar nesse daqui. Mas como tá pequeno, vê se é isso que você tá falando. Ó, ele tava nesse. Eu aumentei para você ver. Ele não tava nesse de cima, ele tava nesse daqui. Como é que tá esse cara aqui? Ele tá para baixo. Esse aqui, sim. Deixar ele para baixo também. Vou voltar a célula, clicar 2 vezes, ele também pega a altura e
volta automaticamente na altura que é boa para aparecer a letra, né? Aí o que acontece aqui, ó, ele tá com as duas células fazendo um em volta. Ele não tá como eu fiz aqui, todas as bordas. Ele ia fazer um risquinho no meio. Só vim aqui para te mostrar isso que eu tô falando. Se eu chegar a fazer isso aqui, 1, 2, 3, 4, todas as bordas, ele vai pegar todas e vai fazer em volta. Se eu pegar esse daqui, bordas externas, igual o pretinho, ele vai fazer isso. Eu também posso fazer, agora eu vou pegar outra. Que é a negrinha que a gente está usando aqui, a escura espessa, ó. É a mesma que eu fiz aqui, só que, né? Então, quando a gente usa essas formatações aqui em cima, é onde está dando essa diferença. O que está acontecendo nesse total pago aqui, é que ele está dessa forma aqui, tá? Então, quando você olha, você fala assim, nossa, mas esse aqui está diferente desse, ou está errado. É justamente porque quando foi feito, selecionou os dois e foi nessa opção de bordas externas. E aí ele fez só a borda externa, independente de quantas células eu estava escolhendo. Tá? Então agora aqui eu apago tudo, era só para mostrar, ó, sem borda. É que depois você ir olhar e você fala assim, por que ele está diferente do outro, né? Como que eu corrijo isso aqui? Então, na verdade, essa daqui, ela tem que ser a vazia. Então, eu vou limpar ela. E aí, eu vou arrumar essa. Todas as bordas. Vou colocar o negrito. Ah, não, mas eu não quero negrito. Então, depois você vai lá, seleciona e clica de novo todas as bordas que ele vai passar por cima e meio que apaga esse negrito que eu fiz em volta, né? Por exemplo. Então, vou voltar aqui. Aí, despesas fixas, o que acontece Gosto muito de padrões. E aí, o que acontece? Se eu estou colocando título e valor embaixo, despesas fixas, eu estou pondo 800 aqui. Pergunta. Outra coisa também, despesas fixas não ficou... O quê? Ficou em cima, não ficou a identificação. Ah, então. Mas esse valor, ele já é uma soma das despesas fixas, certo? Esse R$800, ele ficaria aqui, não ficaria? Peraí. O que é 800 aí? Aqui, ó. Mas acho que eu mudei os valores. Acho que não vai dar certo essa conta, não. Não se preocupa com a conta ainda. Depois a gente vai nas contas e nas fórmulas. Vai na estética que a gente está fazendo a formatação dos campos, certo? Certo. A minha pergunta, todos os campos a gente pôs o título e um espaço embaixo. Eu imagino que você vai colocar aqui o total pago, total a pagar, total vencido. E aqui no despesas fixas, esse 800 é uma despesa fixa. Sim. Se eu clicar aqui, eu vejo que ele ainda não é uma fórmula. Então, provavelmente depois eu vou colocar uma fórmula para que isso fique automático. Então, eu vou dar um delete aqui. E vou só colocar aqui porque eu imagino que você queira colocar a despesa fixa aqui, certo? Certo. E aí eu volto aqui a primeira virar para a gente olhar de novo. Então, o que eu faço para corrigir aqui? Eu posso fazer de uma forma mais rápida, eu seleciono tudo, já limpo aqui, ó, sem borda, e venho aqui, todas as bordas e o negrito e já atualizei aqui. E aí eu já passo para a parte de baixo, que seria a formatação e as contas e tudo mais, certo? Certo. E aqui são as despesas que você pôs, despesas variáveis, fixas, com cartão. Você vai querer que eu somo isso e aí põe os valores aqui. O que é de cartão vem para cá, né? O que é variável vem para cá e o que é fixa eu somo e vem para cá, beleza. Então, sabe o que eu tentei fazer? Você me explicou. Por exemplo, do cartão de crédito. Tipo assim, não, foi a variável. Aí eu cliquei
pela célula, né, a letra e o número da célula. Uhum. Cliquei, é o autossoma. Fiz, e jogo, só que já estava dentro da caixinha, joguei, só que a conta não saía certo. Tá. Eu vou respeitar a forma da planilha que está aqui e vou fazer a fórmula. Despesas variáveis, eu vou pôr o igual. Aí essa daqui, né? Tá? Espero que esteja gravada direitinho. Aí você consegue voltar lá na aula, que eu vou te mandar no link do YouTube. Aí você consegue ir fazendo passo a passo depois, né? Que é interessante para você fixar. Então, eu cliquei aqui, ó, na D7, que é embaixo. Vou colocar igual. Venho aqui e escolho qual que é a variável. Variável gasolina é esse valor aqui, certo? Certo. 95. Por exemplo, tá só uma fórmula. Aqui nas despesas fixas, eu vou também vou escolher. Então, eu vou pôr igual. Qual que é a despesa fixa? É o Carnê das Casas Bahia, mais, estou digitando um sinalzinho de mais. Não. É variável aí, Casas Bahia. Ah, desculpa. É verdade, eu errei. Despesas fixas, vem aqui, fixa é aluguel. Só essa, né? Só essa. Certo. Do Enter. Foi 800. E aí, despesa com cartão de crédito igual mercado, mais esse daqui. Não tem problema que tá zero, porque o bom da fórmula é isso. Quando eu venho aqui, eu não sei ainda quanto que eu vou gastar de mercado. Mas vamos supor que chegou um dia e eu comprei aqui 325. Quando eu dou Enter, ele já soma. Então, hoje eu tô com zero, ou tô com vazio, e ele tá lá só colocando isso. É importante, né? Às vezes o bom aqui, vamos por despesas fixas, você pode pôr uma cor que seja a mesma cor daqui, por exemplo. Por até da letra. Despesas fixas, vamos por aqui. Aqui eu não gosto muito de usar vermelho para isso, mas só um exemplo, tá? Para você. Despesas fixas, despesas fixas. Variável, você muda de cor e põe um verde. Ou pode ser o fundo também. Às vezes o fundo fica legal. Então, eu vou desfazer aqui. Uma sugestão. Não é a que eu usaria, por exemplo, mas é só uma sugestão para organizar aqui, você visualizar. Então, ó, fixa. Posso escolher essa corzinha. E eu venho aqui e ele já está no último. Então, eu seleciono ele igual. Aí a variável. Opa, tem mais uma variável aí, hein, que eu acho que eu não coloquei na fórmula. Tem duas, são 3 variáveis. Então, você vê? Por isso que quando você vai para o visual, aí, ó, variável, eu já pus esse aqui, beleza. E aqui no variável, ó, quando eu clico aqui e dou F2, eu vi que tem mais células que eu não coloquei. Nossa, mas e agora? Posso continuar? Posso. Eu vou no mais, eu coloquei F2, né? Só para falar, porque às vezes eu aperto aqui e acabo esquecendo de novo. Lembra que eu seleciono aqui? Ou você clica aqui para continuar editando, ou eu ponho F2. Qualquer lugar que você tiver, se for aqui no texto, eu quero editar esse daqui. Se eu começar a digitar, eu vou apagar o que estava. Então, eu preciso abrir essa célula para edição. Talvez eu tinha isso aqui, era o melhor lugar para falar no começo, eu não lembro se eu falei. Então, aí a gente clica aqui, você já está no campo de edição dela, ou no F2, que também eu estou no campo da edição aqui, ó. Eu consigo até mexendo com a setinha, ela não vai para o lado, né? Se eu tiver sem o campo da edição e vou para a setinha, ele vai para lá e para cá. Então, F2 aqui, eu vou continuar somando. Então, eu ponho mais, eu posso vir com o mouse e coloquei, e mais, e vim com o mouse e coloquei de novo. Pronto, ó. Agora aqui, minhas despesas variáveis, elas estão assim. Tá aqui, bonitinho, beleza? E aí, o cartão de crédito eu vou pôr de azul. Não, tá? Só um detalhezinho assim, só para você. Eu uso um pouco disso, mas aí eu te mostro. Quando eu faço o meu extrato, eu tenho uma planilha que eu falo só cartão de crédito. E aí eu coloco que o meu cartão de crédito
de mercado é um, eu uso um cartão de crédito para outras despesas gerais e tal. E quando eu vou na minha fatura, eu coloco, de acordo com o meu cartão que eu fiz, eu faço uma outra planilha onde eu ponho cartão do Itaú, o finalzinho do cartão, eu ponho ele de uma cor. Quando eu ponho o cartão das Casas Bahia, eu faço outra cor. E quando eu venho na minha fatura, eu misturo todas as despesas dos cartões, mas para mim fica colorido, para eu saber já ali o cartão, né? Então é uma sugestão ali que você pode aproveitar ou não, fica mais fácil. Ah, não, tá muito bagunçado aqui, muito colorido, tá bom, não quero nada disso, selecionei tudo aqui, venho aqui e sem preenchimento de cor nenhuma, opa, beleza, tirou tudo. Então vamos lá, vou somar os valores só para ver se está batendo. Selecionei aqui, 1.170, selecionei aqui, 1.170. Batendo. Despesas, né? Agora, receitas e saldo e tá. Aqui, tem mais alguma dúvida daqui? Só na hora de você fazer você está fazendo as variáveis, na hora de fazer a soma. F2, né? Isso, ou F2 ou eu clico aqui, né? Aqui em cima ele abre para edição. Ó, eu tava apagar com o mouse mesmo eu já vou. Eu quero pôr aqui um A com acento, eu quero pôr no final do texto. Já escolhe onde você quer. Ó, edição. A célula, ela tá fechada para edição. Quando eu coloco o mouse, mouse ou teclado aqui em cima, que eu estou navegando, ela tá fechada, eu não estou editando ela. Tanto que ela não tem aquele pauzinho de edição. Não tá vendo? Se você colocar qualquer variável, por exemplo, aí Eu quero editar. Vamos supor que eu pus farmácia com acento e não é acento. Se eu digitar isso daqui direto, acento e A, ele apagou. Por quê? Porque eu não entrei em edição da célula. Então, o que eu tenho que fazer? Ou eu venho aqui, o mouse, tiro o acento, ou ponho o acento, né? Só um exemplo. Mas tem, tá? É só porque eu não... Só quis usar um exemplo. Ou eu clico aqui e aperto F2 no teclado. É um comando com mouse ou um comando no teclado. F2 no teclado, ele vai abrir para edição, fica esse pauzinho piscando, que é onde ele vai fazer o texto. Eu venho para cá e aí eu mexo no texto. E quando eu dou Enter, nesse caso aqui, se eu ir com o teclado para a direita, ele não vai para a célula da direita, você vê? Você fala assim, putz, agora deu pau aqui, não vai esse negócio. Eu quero ir lá para 170, tô mexendo no teclado, ele não vai. Por quê? Porque ele está em edição. Então, eu dou Enter, e aí eu vou para a direita. Voltando, se eu estou em edição e eu quero ir para 170, com o mouse, eu já consigo clicar aqui. E ele sai da edição. Um detalhe, né? Às vezes que a planilha ela confunde um pouco do Word, porque o Word ele está sempre em edição. Se você olhar lá no documento que você abre, ele está sempre com esse pauzinho piscando. Né? Aí você vai com ele com a setinha para cima e para baixo, onde você quer. Se você direcionar ele com o mouse, também ele vai. Mas aqui a diferença da célula é que ela entra em edição ou não. Aqui, ó, tá só no selecionar, diria. Então, no selecionar, ele navega para lá, para cá, tá bom? Certo. Então, receitas. Agora, vamos arrumar aqui as receitas. Então, eu venho aqui, receitas, tá mesclado. Eu vou desmesclar e vou mesclar de novo. Se eu já fazer tudo isso aqui, e dou já 2 cliques, ele já desfaz e faz. Não preciso... voltei, tá? Do jeito que estava. Eu não preciso vir aqui, tirar o mesclado dele, clicar de novo,
clicar de novo. Você viu? Eu fiz duas coisas separadas. Posso já fazer junto. Já selecionei tudo de uma vez, já tira a borda, já põe o mesclado e já funciona. Beleza. Ficou meio bagunçadinho aqui as bordas, então eu seleciono tudo. Já venho aqui. Todas as bordas e pronto. Ficou ruim a coluna. Vamos arrumar aqui o tipo. Descrição. Tá vendo? Se eu posso ir assim, eu vou, já coloco o valor. E recebido aumentei um pouquinho. Que tipo que poderia ser aqui, né? De repente, salário mesmo, eu coloco proventos, mas eu quero dizer que você pode pôr serviços prestados seriam uma despesa, uma receita avulsa, né? E aqui, teoricamente, uma receita fixa, né? Que é o salário e tal. E aí você pode também ter feito um empréstimo, e aí você ter uma receita de um empréstimo, por exemplo, que você fez, ou de um investimento, porque você investiu lá no banco. Aqui, uma vez, você pode ter um débito, que é um investimento. Você fez lá, você investiu R$50 numa poupança, num cartão de crédito que eu digo, porque o Nubank, às vezes, ele tem a parte do investimento dele. Então, você tem o débito do investimento hoje, mas amanhã, esse investimento pode entrar no seu saldo como R$55. Então, esse tipo, né, que aí seria essas informações, tá? Mas aí eu vou tirar para não bagunçar aqui a sua... Aquele meio que... Como eu inseri o valor, ele já trouxe... Pintou aqui, né, o borda. Aí, borda. Fixo e avulso, e aqui você quer colocar isso aqui na fórmula também, né? Total vencido, total de receitas. Total de receitas igual. Eu venho aqui, coloco isso e mais isso. Certo? Certo. Você não tinha separado o total por receitas, aqui por tipos, né? Então, a gente vai pôr tudo aqui. Total pago. O que está com sim. Você já vem aqui. Dessa vez eu selecionei tudo. Não sei se vai funcionar. Não coloquei a soma. Ó, eu errei aqui a soma. Então, igual, soma, abre parênteses. Vou selecionar o que está com sim. Fecha parênteses e ele fez aqui o total pago. Está perguntando, tem uma coisinha que está perguntando, alguma coisa ele não está entendendo. A fórmula omite células adjacentes. O que ele quer dizer? Tem mais dados. É isso mesmo que você quer? Você fala, tá bom, ignorar este erro. Ignorou? Justo. Tem um lugar aqui. E quem ajuda, em vez de ignorar. Apertei errado, ignorar. Ele parou aquele negocinho. Total a pagar significa que é o que eu pago, se não, né? Então eu tenho que pagar isso aqui ainda. Errei de novo. O que eu tô fazendo? Eu tô só selecionando, tô esquecendo de pôr a soma aqui, ó. Soma esses dois aqui. R$105, tá bom. Deu outro erro aqui, que é o mesmo de lá, porque ele tá vendo que tem números próximos. Ele tá alertando, olha, você tem mais dados para cima, tal. Aí eu ignorar o erro. Total vencido. Total vencido. Total vencido seria o quê? Vencido. O
aqui não tem nada vencido, né? Então, quer dizer, tudo é vencido, já passou, tal, então, lá no conceito aqui do que seria vencido, se tivesse uma conta para pagar, todas elas são vencidas, na verdade. Mas se, vamos supor que eu falei assim, ó, hoje nosso dia é 8 de março de 2023. Se eu não paguei isso aqui é o vencido. Então, são conceitos, né? Eu vou colocar como pagar. Deixa eu só bater meu ponto lá, peraí. Vai lá. Oi. Vou bater no meu também aqui. Essa daqui depois a gente vai ter que voltar nela, né? Para fazer mais algumas coisas. Então, o seu é físico, o meu é online, né? Não, dá para bater pelo celular, mas eu falo com você. Aí eu uso o aparelho. Então, aqui, você falou do vencidos, né? Então, teoricamente, o vencido seria esses dois, porque eu tenho que pagar e ele já venceu, né? É isso? Eu acho que eu fiz besteira, porque quando eu fiz, eu deveria ter marcado um vencido. Eu acho que eu não marquei. Eu não me lembro quem é que está vencido aí. Mas entendeu? indo pelo... O cartão de crédito está vencido. Se está pago no supermercado, né? Está sem valor. Então, é aí que tá. Qual que é o conceito de vencido? Tudo que for menor do que a data de hoje que não está pago. Se eu trouxer esse com vencido para cá, o que está vencido são esses dois aqui. Sim, mas o supermercado, você vê, ele está em branco, ele não tem valor. Mas não significa que ele está vencido, significa que não tem fatura. Mas está pago. A senhora está pago, tá sim. Então, tem fatura minha que ela vem zerada, porque eu não gastei. Sim. Então, se você esqueceu de pôr o valor que foi pago, é uma coisa. Agora, eu olhando a planilha, quando eu falo de total vencidos, eu vou ver o quê? Primeiro vencido é o que tem a data antes de hoje. Venceu. Ontem venceu antes de hoje. Né? Não tem nada que vai vencer amanhã, é vencer. Então, vencido eu olho para trás. Quando eu olho para trás, eu vou ver todos. E aí eu vou tirar o quê? O que foi pago. Então, teoricamente, o vencido, aí eu fecho aqui, tá? E depois você vai lá e vê de novo o que vai mudar. Teoricamente, são esses aqui que eles estão vencidos. Então, eu tenho um apagar que já está vencido, já está no vermelho aqui, né? Já tá. Aqui tinha que ser vermelho. Total de receitas está certo. E aqui o saldo. Você quer colocar o quê? O total. Primeiro, receitas, eu venho que eu recebi menos alguma coisa. Desse alguma coisa, você quer colocar o total pago? Porque eu entendo que o meu saldo é o que eu tenho a pagar junto com o pago. Então, eu posso colocar menos esse. Ele vai me dar uma conta. Eu tenho saldo ainda de 2.650 para gastar, teoricamente, porque eu recebi 3.820. E aí eu tenho o a pagar 105 e o total pago, né? Que deveria ser esse valor aqui de 1.170. Quando eu somo aqui, ele também dá 1.170. E aí eu tenho um saldo aqui de 2.650, beleza? Sim. Tá. E a gente finaliza aqui, e aí depois você volta lá, vê as outras. Esse aqui eu vou, Deus quiser, deu certo a gravação, eu já mando o link para você lá do YouTube para você ir revendo, que fica bom para você fixar, né?
Tá bom? Eu já coloquei modificado em aula, eu vou te responder essa daqui lá no e-mail. Tá bom? Aí sexta-feira a Tá bom. gente volta nela aqui com as dúvidas que você tiver. Tá. Beleza, então, Fábio? Obrigada. Até Obrigado a você. sexta. Parabéns pelo dia. Obrigada, é Feliz verdade. dia. Obrigada. Hoje pra gente tá fácil, né? Pior para as mulheradas lá, né? Que morreu para representar, né, o direito das mulheres. Né? Então tá bom, obrigada, Fábio. Tá, aí a gente volta a mexer nessa daí. Aham.